vamos com o destaque internacional. Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques durante a noite. O Comando Central dos Estados Unidos informou que atingiu dezenas de alvos militares. A Guarda Revolucionária Iraniana respondeu, disparou contra bases americanas na região do Golfo. É o nosso analista de internacional, Américo Martins, quem está agora com a gente para trazer as últimas informações e o que já sabemos sobre mais essa ofensiva, né, Américo? Bom dia. Olá, Carol, muito bom dia para você, um prazer tê-la de volta, um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui, uma excelente semana a todas e todos. Carol, essa batalha basicamente diz respeito a reabrir o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos atacaram pelo segundo dia consecutivo, depois de um dia de calmaria ali na sexta-feira, eles atacaram dezenas, centenas até, de posições militares do Irã na região costeira ali nas margens do Golfo Pérsico. A intenção dos militares americanos era atingir radares, lançamentos de mísseis e de drones, posições da Guarda Revolucionária do Irã, para que isso impedisse os iranianos de tentarem atingir embarcações no Estreito de Hormuz. Os iranianos, no entanto, atingiram mais uma embarcação que tentava trafegar pelo Estreito de Hormuz, pelo lado de Omã, do outro lado do estreito. Os iranianos têm insistido que as embarcações devem passar pelas suas águas territoriais, pelo seu lado do canal, aonde é possível que a Guarda Revolucionária do Irã, por exemplo, faça inspeções nas embarcações. Todos os navios que passam pelo lado de Omã e estão sendo encorajados pelos Estados Unidos a fazerem isso, correm o risco de serem atingidos pelo Irã. Além desse ataque contra pelo menos uma embarcação, os iranianos também lançaram ataques com mísseis contra bases militares dos Estados Unidos, no Bahrein, no Kuwait e também na Jordânia. Segundo a mídia estatal do Irã, eles teriam atingido pelo menos no Bahrein e no Kuwait. As autoridades da Jordânia afirmaram que derrubaram pelo menos 4 mísseis lançados pelos iranianos e que não teriam atingido as bases americanas na região. A gente está vendo, Carol, esse aumento dos ataques entre os dois lados, causando um impacto muito grande no Estreito de Hormuz, levando muito a tensão na região e também tendo efeitos, infelizmente, na economia, com a elevação do preço do petróleo. Enquanto tudo isso acontece, alguns acenos com relação à possibilidade de uma negociação diplomática, mas eles também estão acirrando muito a sua retórica, com o presidente Donald Trump insistindo que o cessar-fogo com o Irã acabou e os iranianos dizendo que são os americanos que estão provocando essa nova tensão. Então a gente tem uma guerra aí de palavras, de narrativa, ao mesmo tempo que os ataques continuam e vão ficando cada vez mais sérios, infelizmente, Carol. Pois é, e com uma indefinição, inclusive, né, Américo, com relação ao Estreito de Hormuz. Como é que está nesse momento a situação dessa importante rota marítima quando a gente olha para o tráfego de navios por lá? Carol, infelizmente o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz diminuiu muito. Os americanos, os militares americanos e o presidente Donald Trump dizem que o Irã não controla o Estreito de Hormuz, isso é parte da guerra de narrativas, mas na prática os iranianos sabem que a melhor chance que eles têm para forçar qualquer tipo de negociação seria, de fato, continuar mantendo a pressão no Estreito de Hormuz. E essa pressão tem funcionado, até porque, com a ameaça dos ataques dos iranianos, muitas embarcações e muitas empresas que tomam conta, que são proprietárias desses navios, também suspendem as suas movimentações. Segundo os dados internacionais, nós tivemos apenas 6 embarcações que teriam passado ontem, no domingo, pelo Estreito de Hormuz. Muito pouco em relação aos quase 50 navios que passavam pelo Estreito de Hormuz logo depois do início das negociações diplomáticas entre os dois lados, fogo entre Irã e Estados Unidos. A gente precisa lembrar também que antes do início da guerra, a gente tinha entre 130 e 140 navios que passavam pelo Estreito de Hormuz todos os dias. E agora nós tivemos essa redução para apenas 6 desses navios. 3 deles deixando
o Golfo Pérsico, um deles inclusive carregado com petróleo do Irã, que passou tranquilamente pela rota iraniana, e outros 3 que entraram no Golfo Pérsico para reabastecer, para se carregar ali com petróleo e também com gás. Esses navios, inclusive, estão tentando passar pelo Estreito de Hormuz, desligando os seus transponders, aquele equipamento que identifica a movimentação dos navios, isso por uma questão de segurança. Os iranianos continuam insistindo que qualquer navio que tente passar pelo estreito do lado de Omã, que é do outro lado da costa, está sujeito a um ataque. E como eles fizeram ataques com drones nos últimos dias, isso tem impedido muitas embarcações de passarem por ali. A gente, quando checa, inclusive nos aplicativos, vê muitos desses navios dando meia volta e voltando ali, ou para o meio do Golfo Pérsico, ou do outro lado, no Golfo de Omã. Então a gente tem aí uma interrupção severa na questão do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Isso tem um impacto aonde, Carol? Na economia. O preço do petróleo voltou a subir hoje pela manhã por conta desse impacto nessa rota tão importante para o setor de energia. Volta a se aproximar aí dos $80 o barril tipo Brent. É Américo Martins acompanhando o que sabemos sobre a guerra no Oriente Médio, trazendo informação e análise aqui pra gente. Daqui a pouquinho conversamos mais. Américo, obrigada.